Boa noite a todos. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos orar. Nós estamos ainda perante esta passagem tão preciosa, tão esclarecedora, tão profunda, que nós devemos mirar nossos olhos da fé para dentro desse texto e voltar nossos corações inteiramente para esta pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Conhecê-lo mais de perto. E pedimos tuas misericórdias agora. Senhor, o poder é teu. A tua palavra é suficiente. Nela confiamos. E por isso pregamos. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. Queridos irmãos, no domingo passado eu preguei e passei de uma forma superficial por esse texto. Mas durante a semana eu posso confessar aos irmãos que quando eu passo por um texto desse, eu não fico tranquilo até ver o que Deus tem para nos ensinar mais. E eu sei, queridos, que o evangelho hoje, ele é água com açúcar. Ele é um chazinho falso. E o nosso povo não está acostumado a entrar nas profundezas da Bíblia. Mas nós precisamos fazer isso. Não é questão de cultura, é questão de necessidade. Tá? Nós queremos envolver com tantas coisas neste mundo e dedicamos tanto tempo para conhecer algumas coisas. Por que não conhecer nosso Deus? Por que não envolver? O povo hoje não quer. Eles querem coisas superficiais. Eles vivem de espumas. Eles não aprofundam nas Escrituras. Mas nós temos a palavra de Deus. E quando ela abre aqui para nós, ou nós abrimos a Bíblia, nós estamos diante de tesouros, irmãos. Isso aqui não é livro de Paulo, não é livro de Mateus, não é o livro de Lucas, não é o livro de Tiago, não é o livro de Isaías, isso é a palavra de Deus. Então nós temos que investigar o livro de Deus. Nós não queremos viver de migalhas. Nós queremos viver do melhor, da melhor comida que tiver, dos manjares de Deus. Eu quero que os irmãos saibam que a salvação bíblica não é meramente você receber um papel e dizer que você vai para o céu. Hoje fazem isso. O arminianismo tem promovido isto. Você faz uma decisão e eles dão como que um ingresso para você um dia penetrar no céu, morar lá. Claro que a salvação é gratuita, porque Cristo pagou. Mas a salvação é chamada em Hebreus de uma tão grande salvação. Maravilhosa salvação. Então, irmãos, o texto aqui conhecido de vocês, já falei e repeti e tal, porque o próprio texto faz isso. Jesus disse, vinde a mim. E ao ser chamado, o pecador sai da escravidão. Ele sai da morte para a vida. Ele sai das trevas
para a luz. Ele sai da escravidão para a liberdade. Ele sai da miséria para a riqueza. Ele sai da condenação para o céu. Ele sai de herdeiro do inferno para herdeiro da glória de Deus. E ele acha isso em quem? Numa igreja? Não. No pastor da igreja? Não. Ele acha tudo em Cristo. Os tesouros dele. E então, queridos, são inesgotáveis. Se você achar uma mina de ouro no seu estado, ou em qualquer lugar que você for, vão milhares de pessoas lá para explorar, para descobrir, até que chega um ponto que aqueles tesouros acabam. Os tesouros da salvação em Cristo foram nos dados em Cristo e nunca acabam, são inesgotáveis. Eu quero trazer um pouquinho. Eu não sou capaz, irmãos, de envolver-me tanto com as belezas de Jesus. Mas eu gostaria que nós saíssemos da miséria. Nós ficamos como o mundo está hoje. O mundo atrás de pessoas que pregam bonito, que falam de prosperidade, que abençoa a sua vida para os negócios. Nós não queremos isto. Nós somos crentes em Cristo. Achamos os tesouros nele. E estamos felizes. Vamos para o céu. Vamos. E enquanto aqui eu estiver, o que é que nós temos que fazer? Conhecer melhor nosso Senhor. Primeira lição aqui que eu quero trazer para os irmãos. Por favor, eu quero que vocês mantenham a Bíblia bem aí no seu punho, olhando e examinando. Conhecendo primeiro a nossa miséria. Nós estamos vivendo hoje, irmãos, o período do humanismo. Os irmãos concordam, tá? É o período do forte humanismo. O foco hoje é o homem. É que o homem quer, o homem é bom, o homem tem tudo para dar para Deus. Deus tem que trabalhar para o bem do homem. Deus tem que funcionar para atender às solicitações, os pedidos, o requerimento de cada pessoa neste mundo. Mentira! A Bíblia não ensina isso. É tudo linguagem de elementos perigosos que estão atrás de dinheiro. Nós que temos que conhecer Deus. Ele é a fonte inesgotável de glória e poder. Ele não veio trazer um talão de cheque para nós, não. Ele veio nos mostrar as riquezas eternas dele. Então nós temos que conhecer quem é Cristo. E para isso eu vou mostrar primeiro hoje, ele é a justiça. Eu sei, irmãos, que quando eu falo de justiça, o termo está tratando de juiz, de advogado, um tribunal onde um réu está sentado. Mas vocês precisam saber disso. Você é crente? Você tem que saber quem é você. Eu tenho falado aqui várias e várias vezes. Você não vai entrar no céu se você não for justo. E nós precisamos conhecer nossa miséria. Mas vamos lá. Incrível como no orgulho do pecado, nós nos apegamos aos nossos atos, achando que somos justos. Se não, pastor, não sou. Toda aquela atitude de fugir de Deus, de inventar desculpas, de pegar a Bíblia e começar a mexer aqui,
e descobrir coisa para atacar as Escrituras. Toda vez nós estamos, quando ficamos em casa, quando não vimos a igreja, quando não lemos a Bíblia, quando saímos sem orar, quando fazemos qualquer coisa, nós estamos nos justificando. Nós estamos querendo dizer que eu ou você temos alguma coisa boa. A função principal do pecado, eu estou reiterando isso aqui, eu estou dando forte atenção nisso, em palavras, para que os irmãos saibam que a função principal do pecado é dizer que eu, Davi, eu sou um Deus. Pode colocar seu nome. Francisco, Maristela, Maria, eu sou um Deus. Eu em si já sou alguma coisa. Isso é a função do pecado. Quando houve a queda, irmãos, cada pessoa se tornou um Deus por ele. Cada pessoa é um diabo em si. Tá? E cada dia, cada momento, cada pessoa no mundo reflete o que aconteceu na queda. Vamos lá. Dentro desse padrão enganoso de autojustiça, nós criamos nosso próprio sistema de vida. Está vendo? E recusamos o sistema de Deus. Não queremos. Porque achamos que nós somos melhores. Nós adotamos o quê? Vamos lá. Um sistema de religião que é nossa. Eu quero uma religião assim. Eu quero falar com vocês aqui que facilmente vocês adaptam a uma religião que exige alguma coisa de vocês. Facilmente. Se tem uma igreja, uma religião que vai fazer vocês, tem que vestir desse jeito, tem que trabalhar mais, tem que fazer algum sacrifício, tem que fazer qualquer coisa que Deus não mandou, que Deus nunca pediu, vocês farão. Por quê? Porque é justiça. Quando Saul, Deus mandou que ele fosse lá para os amalequitas e matasse todos eles, Deus estava falando, eu estou mandando, eu sou Deus. Eu já tinha marcado nas Escrituras, está em Deuteronômio capítulo 25, está lá, acabe com os amalequitas, não deixe ninguém com vida. Ele foi e ele fez exatamente o que Deus não mandou fazer. O que é isso? Justiça própria. Deus está errado, eu que estou certo. Veja bem, irmãos, por natureza, nós temos um sistema de religião que é o nosso sistema. Os irmãos lembram, eu já falei para os irmãos, de Jeremias 44, quando a cidade de Jerusalém tinha sido destruída. Nabucodonosor levou o povo escravo para a Babilônia. Ficou o povo mais pobre da cidade. Jeremias foi falar com eles. Eles estavam fazendo o quê? Estava todo mundo arrependido, vendo a cidade destruída, gente morta para todo lado, as casas tinham pegado fogo, tá? Tudo acabado. Como é que você faz? Será que tem um avivamento no momento desse? Não. Jeremias encontrou aquele povo pobre, as mulheres assentadas, fazendo casinhas para a deusa, a rainha do céu. E Jeremias foi argumentar com eles. Falou, não, nós paramos de fazer o trabalho de servir a rainha do céu, e é por isso que nós estamos sofrendo do jeito que está. Nós voltamos a fazer, nós estamos trabalhando por ela. Olha, irmãos, justiça própria. Deus está errado. Quem está certo é nosso ídolo.
Então nós vamos trabalhar para eles. Os irmãos estão percebendo? Quando eu condeno Deus, eu estou dizendo para ele que ele é injusto. E eu sou justo. Vamos lá. Nós adotamos nossas leis. Nós estamos dizendo que as leis de Deus não prestam. Nós adotamos um padrão de justiça na vida. Dizemos que é nosso. Então, o que acontece? Cada um cria seu próprio caminho, anda por esse caminho e diz, eu estou certo. E aí, queridos irmãos, vamos lá, presta atenção. A justiça própria segue uma rota sem qualquer fundamento. Deus não lida assim. Deus lida com documento. Ele trabalha documentando o que faz. Ele sempre fez isso. Deus não opera a não ser documentando o que ele faz. Nós trabalhamos sem documento. Nós criamos nossas leis e dizemos, é assim que é minha vida. Eu vou fazer quando eu levantar, vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro, não preciso orar, não preciso ir para a igreja, não preciso de ninguém para dirigir minha vida. Quando eu precisar, eu faço as minhas orações, eu tenho meu sistema religioso, eu creio em Deus, mas nós criamos um Deus e dizemos que aquele é o nosso Deus. Então, vamos lá. Quando somos confrontados, a justiça do homem é vista de que maneira? Primeiro, tendo valor apenas para esta vida. Tem valor? Tem. Ali está José. Ele é um bom homem? É. Ele trabalha? Trabalha. Todo mundo gosta dele? Gosta. Cuida da família? Cuida. E ele, no íntimo dele, disse, é justiça. Todo mundo olha e diz, ele merece. Isso é justiça. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Olha, irmãos, vamos pensar aqui na vida de Jó. Quando você lê a vida dele, a respeito dele, que homem! Impressionante! Era um homem que levantava cedo, orava, era um homem que cuidava dos outros, era um homem que tinha temor a Deus. Você lê no capítulo 31, ele fugia do mal, ele fugia de adultério, fornicação, ele não adorava ídolos, era um homem incrível, respeitado naquela sociedade. Mas escute, quando Deus o colocou numa situação tão difícil, ele perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu todos os bens, perdeu a saúde, ficou sozinho, a mulher não queria saber mais dele. Todo mundo estava gozando dele, zombando dele, afastando dele por causa do mau cheiro no qual ele, na situação que ele estava de doença. O que poderia falar? Será que Deus chegaria para ele? Tadinho do meu servo, coitado dele, eu fiz isso, desculpa. Não. Vamos para Jó? Eu quero que vocês segurem aí. E olhem Jó capítulo 37, 35, digo. Jó 35. Veja o que diz. Veja os versículos 6, 7 e 8. Diz o seguinte. Eu espero que os irmãos tenham achado. Quem está falando com Jó aqui é um moço mais novo do que ele, chamado Eliú. Ele diz, Jó, se tu pecas, que mal lhe causa tu? Ele está dizendo o quê? Se tu pecas, você vai causar um mal para Deus? Ele acrescenta outra pergunta.
se a tua transgressão as tuas transgressões se multiplicam, você faz algum mal para Deus? Será que você está derrubando o trono dele, acabando com ele? Vamos para a próxima pergunta. Versículo 7. Se tu és justo, o que o Senhor dá? O que ele recebe? O que você dá para Deus? O que ele recebe da tua mão? Você tem alguma coisa para dar para Deus? Você tem. Você tem um dinheiro para dar para ele? Você tem um favor, uma esmola? Ele está precisando de você? Ele precisa do seu louvor? Ele precisa da sua adoração? Ele precisa de alguma coisa sua? Você já deu comida para ele? Na nota ele diz, se você é justo, se você acha que você é justo, você dá alguma coisa para Deus? O que ele recebe da tua mão? Agora veja, vem os argumentos respondendo. A tua impiedade só pode fazer mal ao homem como tu mesmo. Está vendo? Se você bateu em Deus, você deu bofetada, foi porque ele se tornou homem. Ele veio à cruz. E naquela cruz, ele recebeu bofetadas. Ele recebeu cuspada nele. Afronta, xingamento. Você bateu em Deus, bateu no filho dele. Você afetou o céu? Você desmanchou o trono de Deus? Você conseguiu abalar, dizer, eu sou melhor, eu sou alguma coisa, eu sou forte, vem me enfrentar. Os valentes fazem isso. Que mal você causou? Ele o respondeu e foi feliz nessa resposta. Você faz mal para os outros. Para Deus, não. Vamos lá. Olha o que ele diz ainda no versículo 8. E a tua justiça? O que ela faz? Você só dá proveito aos filhos dos homens. Aí você dá o quê? Paga a sua dívida, cuida da sua família. Tá? A tua justiça pode abençoar os outros ao teu derredor. Você não deve nada a ninguém. Nenhum vizinho pode cobrar de você. Você paga suas contas em dias. Você é uma pessoa honesta. Mas você só está fazendo o bem para as pessoas, não a Deus. Então, queridos irmãos, vamos lá. O que nós fazemos? Olha, em segundo lugar, reclamando ao achar que Deus é errado. Reclamando. Toda vez que recusamos obedecer a Deus, estar na igreja, adorar a Deus, chegar na hora do almoço, agradecer a Ele pela comida, pelo corpo que Ele deu, dar louvores a Ele, nós não fazemos porque reclamamos que o direito é nosso. É direito nosso ter sol, é nosso direito ter chuva, é nosso direito ter um ar para respirar, é nosso direito ter o pão de cada dia. Vemos essas coisas e fugimos de dar glória devida a Deus, porque achamos que temos justiça. E agora, irmãos, nós negamos dar a Deus a glória que é devida a Ele. E esse é o sinal claro dos dias malignos que nós estamos enfrentando. Eu quero a minha religião do jeito que eu quero cantar as músicas que eu quero adorar do jeito que eu quero ouvir o que eu quero, porque eu sou justo. E a Bíblia diz o quê? Rendei graças ao Senhor. Está ordenando a render graças a Ele. Por quê? Eu não tenho justiça nenhuma. A Ele toda a glória. Olha, queridos, eu vou tentar comprovar.
Isso é visto em cada detalhe do viver. Pois minha atenção é voltada a quem? Às minhas honras. É voltada aos meus direitos. Tá? É assim que nós vivemos. Vamos pensar no crente. Vamos pensar em Elias. Quando ele estava triste, deprimido. Depressão é uma das manifestações claras de que Deus não está dando o direito que é meu. Não deu a casa que eu queria, não deu o lar que eu queria, não deu um pai que eu queria, não deu o marido que eu queria, não deu a esposa que eu queria, não deu meus filhos, tirou um filho meu, tirou isso, tirou aquilo, não deu uma condição melhor para mim, não me deu uma vida feliz. Isso é a reclamação. Deus está dizendo glória a Ele, para dar honras e glória a Ele. Eu não quero. Está vendo, queridos? E agora vamos lembrar de Elias. Depois de um trabalho estupendo que ele teve lá em Samaria, que ele trouxe a glória para Deus ali, e o povo viu o poder do Senhor descendo do céu, o culto a Baal foi destruído ali. Os adoradores de Baal, de repente, a Jezabel ameaça matá-lo, vou matá-lo, fez juramento. E Elias vai triste, cheio de depressão para dentro da caverna. O que está fazendo aí, Elias? O que está fazendo? Está vendo? Eu fiz tudo, estou sozinho e ainda querem me matar. Direito dele. Olha, é meu direito ter um pouco de honra. Está vendo o que é que Deus falou para ele? Prepara a sua mala, você vai subir, outro vai ocupar o seu lugar. Eu sou Deus. Eu sou glorioso em mesmo. Eu faço as coisas que eu quero. Eu sou soberano. Enquanto você estava trabalhando, tinha chamado 7.000 homens que não deram culto, não adoraram a Baal. Então, queridos, vejam o que acontece. Olha como a atenção é voltada para mim. Lembra do ladrão na cruz? Os dois estavam zombando, mofando de Cristo ali na cruz. Até que um foi salvo. Deus abriu os olhos dele. Ele reconheceu merecedor do inferno. Clamou por Jesus para a sua salvação. E foi seguro para o céu. O outro estava lá fazendo o quê? É dever do Senhor. Ele era exatamente alguém que, se descesse da cruz, ele iria para a Igreja Universal. Veja, ele falou: desce da cruz, salva a minha vida, salva-me, tira-me dessa situação. O que é isso? Direito meu. Quando eu peço direito meu, eu estou dizendo que eu tenho justiça própria e que Deus é meu servo para trabalhar e dar-me os meus direitos, porque é justiça. Isso é próprio do efeito do pecado. Outro detalhe aqui, mostrando no modo de falar. Quando abrir a boca, nós estamos sempre desonrando o Senhor, falando palavrão, irritado, reclamando da vida. E a Bíblia diz: dê glória, 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 em qualquer situação. Nós cantamos aquele hino: se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Nós fazemos isso? Não. Veja, mostramos também no que come, de que o direito é meu. Eu não olho para a comida e olho e digo: meu Senhor, que bondade tua me dar isto. Por onde anda, olha o caminho nosso, olha o caminho do homem. Com quem ele anda, olha os amigos. Ele não tem amizade com homens e mulheres que realmente temem a Deus.
e nos prazeres. Justiça própria. Ah, queridos, como é que Deus me vê? Será que Ele me vê merecedor? Não. Não. Olha a situação de Paulo. Os irmãos viram onde pode um homem chegar? Dentro de uma religião, de uma seita como os fariseus, que zelavam rigorosamente pela lei. Paulo falou o que lá em testemunho dele em Filipenses? Eu era zeloso, irrepreensível. Eu queria a ressurreição. Eu queria um dia morrer e morar no paraíso com Abraão. Eu queria isso. Então sai da frente esse tal de Nazareno que eu quero acabar com ele. Cheio de justiça própria. Eu guardo a lei. Eu faço o que a lei manda. Justiça própria. Mas, então, queridos, como eu posso concluir isso aqui? Vamos lá. O que o homem chama de justiça, Deus chama de quê? De trapo. O que eu diria de senhor Antônio, um homem muito bacana, muito bom, Deus chama de trapo. O que o mundo chama de cidadão, de honra, dando prêmio para os homens, Deus chama de vermes. O que os homens apresentam para Deus, dizendo, está aqui minha honra, está aqui minha vida, está aqui meu tudo. Deus diz, saia, eu não suporto isso. Isso me cheira mal. Isso é trapo de imundice. Despe disto. Em quarto lugar, sempre tentando achar que a sua situação é a melhor do que as outras. Está vendo o que os homens fazem? Eu quero levar os irmãos agora para outro texto. E eu sei que ao abrir a Bíblia assim, eu mantenho vocês acordados. Tá? Isaías 57. Os irmãos vão perceber o que Deus faz aqui. Esse capítulo, eu até já preguei aqui, mas eu sei que o povo esquece. Às vezes eu tenho que pregar 2, 3 vezes o mesmo texto para que os irmãos lembrem. Vamos lá. Isaías 57. Esse capítulo tem apenas 21 versículos, mas é um capítulo incrível, porque ele é dividido em 2 partes. A primeira parte mostra a nojeira do homem, a sua vida terrena, até onde ele pode chegar. E a segunda parte, nós elevamos os olhos para o céu e vemos a glória de Deus. Olha o que os homens chegam a fazer. Versículos 1 e 2. Deus está falando a respeito dos crentes, que tem muitos crentes que Deus tira antes. Tá? Tirou minha esposa, Dona Nádia, tirou a esposa do pastor José Raste. Por que ele tirou antes? Porque elas não podiam viver mais. Tirou aquele crente, aquela senhora nova, a esposa do outro pastor que eu conheci, nova. Tirou por quê? A resposta está aqui. Veja, perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados, sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal. Entra na paz, descansa no seu leito, os que andam em retidão. Está vendo? Nós não temos resposta, ficamos, por que o Senhor fez isso? Ele sabe o que faz. Agora ele ataca os ímpios. Veja o versículo 3. Mas vós, chegai-vos para quê? Chegai-vos aqui. Vós, os filhos da agoreira, descendência da adúltera e da prostituta. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Ele está xingando quem? Minha mãe? Xingando Eva.
Meus irmãos, com Deus não se brinca. Deus está tratando que a queda minha foi queda mesmo. O que aconteceu no Éden foi queda mesmo. Não foi brincadeira. Foi uma ofensa a ele, bateu no rosto dele, deram as costas para ele e avançaram para o mal, dando a voz à serpente. Olha como Deus chama a nossa mãe, adúltera. Você gosta disso? Mas é Deus quem fala. E agora, irmãos, olha o versículo 4. De quem chasqueais? Contra quem escancarais a boca? E deitais para fora a língua. É aquela ideia que transparece aqui, que o homem cheio de justiça própria, ele começa a zombar dos outros. Ele começa a dizer, eu sou melhor do que fulano de tal. E começa a amargurar a vida dos outros. Por quê? Porque ele está dizendo, eu tenho meu direito. Ali está até dentro de uma casa. Um homem maltrata uma esposa, porque ela é inferior. E veja o que acontece. Ele está dizendo, eu tenho direito. Eu sou melhor. Todo ato é assim, queridos irmãos. Um desprezo ao seu próximo, quando todos estão na mesma condição. Eu não vou parar mais nesse texto aqui. Eu quero voltar aqui para os irmãos. Como Deus trata a justiça do homem. Isaías 64, 6. Mas nós somos todos como o imundo. Na Bíblia, no Velho Testamento, o imundo era um leproso. Era aquele que passava e disse, tô imundo, todo mundo tinha que saber e afastar dele. Se desse comida para ele, tinha que dar distância, com um pau assim, levando a marmita dele perto. Era assim, para não se contaminar com aquela enfermidade. Imundo. Você vê isso em Levítico, capítulo 11. Capítulo 13, 13 e 14. Escuta, é assim que Deus chama o homem. E o que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você acha de você? Vamos lá. Sempre Deus requer que essa imundície seja lançada fora. Eu vou levar os irmãos para outro texto. Deixa eu acompanhar o horário aqui. Vamos para Isaías capítulo 1. Voltemos lá. Isaías capítulo 1. Olha o que ele diz para Israel. Olha, irmãos, não tem coisa mais abominável do que uma religião sem base. E nós estamos vivendo esta situação tão calamitosa em nossos dias aqui no Brasil. Uma religião sem base, sem estrutura bíblica, sem o apoio de Deus. E nós estamos envolvendo o mundo para que o mundo grite, fale as mesmas coisas que nós estamos falando, cante as mesmas coisas, fale que tem fé do mesmo jeito. E Deus diz o que para Israel? Quando Israel estava chegando em Jerusalém, aquele povão todo, indo levar oferta, e levando seus instrumentos para cantar, levando os animais para matar, e dizendo, nós estamos muito bem, nós temos dinheiro, nós temos tudo aqui. E o que é que Deus fala no capítulo 1? Dá uma olhada, irmãos. Veja o capítulo 1. O que é que ele diz? Versículo 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nada são, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo.
Os irmãos estão percebendo a descrição em linguagem divina, falando do coração do homem que estava precisando de arrependimento. Purificai-vos. Eu não vou ler o texto todo. Purificai-vos. Purificai-vos. Vocês estão imundos. Como é que vocês vão entrar no meu reino? Olha, irmãos. Vamos agora para o segundo ponto. Meu tempo está pouco para falar. Vou falar um pouquinho só. Nesse segundo ponto. E a justiça de Cristo? A minha oração é que vocês que estão aqui estão tão sintonizados em humildade, em quebrantamento, que vocês ainda não estão vestindo os trapos e se orgulhando perante o Senhor. A vida está santificada, humilhada perante Deus, voltada para glorificar Jesus no viver, voltada para honrar o Senhor na sua família, não está buscando o mundo, não está em negócio, em sociedade com o mundo, não está convivendo e tendo prazer com incrédulos. Você está mostrando pela sua vida que você é crente, então é sinal de que você um dia foi a Ele e sua roupa mudou. Estou usando uma linguagem ilustrada. E você jogou fora todos os seus trapos, toda desculpa. Ah, Deus, eu era assim. Eu era um miserável, eu não sabia. Eu estava indo para o inferno. Eu confesso as minhas culpas. Olha o meu fardo do pecado. Olha a minha sujeira. Falar como Isaías. Olha meus lábios imundos. Como eu convivia com as pessoas. Como eu ofendia teu nome. Então, tudo que você achava, tudo que você via em você, que você achava que era bonitinho, que era merecedor, que fazia porque merecia aquilo, então você confessa ao Senhor, você está dizendo o quê? Está aqui meus trapos, joguei tudo fora, eu quero me banhar, eu quero me lavar no sangue do Cordeiro. Então você achou. Você é um crente. E você tem prazer nele. Você tem prazer em conversar com ele. Agora, irmãos, vamos abrir o cenário. Eu mostrei para vocês toda essa nojeira nossa. Quem eu era, o que eu sou agora. E então, o que é que nós vamos fazer? A primeira coisa que eu quero levar aqui aos irmãos. Quem é Jesus? Nós temos hoje o Jesus do mundo. Quem é ele? Satanás trabalhou muito bem para penetrar dentro das igrejas um outro Jesus, um Jesus socialista, um Jesus perigoso, um Jesus humanista, um Jesus terrível, criado pelo diabo e que tomou o nome de evangélico. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós temos quem na Bíblia? Opa! Nós temos o Senhor. Eu vou citar o nome dele? Eu vou para duas passagens só. Eu vou para Isaías 53, não precisa abrir. O meu servo, olha o que Deus fala, o justo. Olha como ele acentua bem a palavra, meu servo, o justo. Outra passagem está em Jeremias 23. Nesta passagem eu quero que os irmãos procurem comigo. Depois de Isaías, vem Jeremias 23. Vamos lá. Olha o que diz. Versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e um rei que reinará e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias
Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que ele será chamado. Como é que é o nome dele? Jeová, o Senhor, justiça nossa. Os irmãos estão percebendo agora? Quando você é um crente, a sua vida é como se fosse... Já viu a pessoa que trabalha no Hospital das Clínicas? Veste uma roupa lá para trabalhar no hospital. Todo mundo sabe que aquela pessoa é funcionário do hospital. Qualquer hospital, todos trabalham assim, os médicos, funcionários, enfermeiros. E você que se converteu a Cristo, você tem uma vestimenta. Não estou falando de tecido, eu estou falando de uma vida. E esta vida representa alguém que você carrega, estampada. Quando eu estava cuidando do meu sogro lá no hospital, fiquei algumas noites lá com ele. Eu via aquele lençol que cobria durante a noite. Cada lugar daquele lençol, o quê? 5 centímetros, 5 centímetros. Hospital das Clínicas, Hospital das Clínicas, Hospital. Tudo estava timbrado, o lençol todo timbrado. O crente, ele na vida dele está timbrado. Jeová, justiça minha, eu sou dele. A sua vida está representando, irmãos, isto. E agora? Não deve mover a nossa vida? Paulo fez isso. Eu vou encerrar aqui. Não dá tempo para pregar tudo. Porque nós estamos entrando dentro de um recinto sagrado. Paulo ficou tão impressionado. Ele pegou toda aquela sujeira dele no dia da conversão. Deus mesmo arrancou. Jogou-o no chão. Arrancou toda a imundície de Saulo. E em 3 dias era um novo homem. Pronto a pregar sobre Cristo. O que aconteceu com ele? Vamos encerrar essa parte? Vamos para Filipenses. Capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Olha o que é que ele diz, irmãos. Ele diz aqui, no versículo 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Veja agora o que ele carregava. Olha a religião de Paulo. Circuncidado no 8º dia. Desde que nasceu, no 8º dia ele foi circuncidado. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Puxa vida, que eu tenho certeza que qualquer igreja evangélica que tem hoje gostaria de ter um Saulo desse como membro. Ajudaria muito, né? Espera um pouquinho. Ele diz o quê? Mas o que para mim, versículo 7, era lucro, eu considerei perda. Por causa de quem? De Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda. Por causa de quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio. Para que ganhar a Cristo? Agora tem uma lição maravilhosa. Eu não ganhei ele, não você que foi ganhado por ele. Ele ganhou Rosa, ele ganhou Davi, ele ganhou cada crente, ele ganhou, ele me chamou, eu fui. E agora, qual o dever meu? Ganhar ele. Os irmãos estão percebendo agora?
Como é que eu posso ganhar conhecendo Ele? Ele me chamou e disse: você é meu. Agora eu posso dizer a mesma coisa: tu és meu. Até que eu ame mais do que tudo, mais do que a esposa, mais do que um marido, mais do que um filho, mais do que casa, mais do que qualquer outro bem nesta vida. Cristo é melhor? É. Infinitamente. Foi isso que tomou a vida de Paulo. Considerei tudo o que eu tinha como perda. E para terminar, irmãos, voltemos um pouquinho para Jó, lá no final do livro dele. Deus não deu uma aula do céu, do inferno. Deus deu apenas uma aula da criação, a partir do capítulo 38. E ele falou: meu Deus, eu só te ouvia, eu só sabia do Senhor de ouvir, mas agora eu estou vendo. Eu vou pôr a boca no pó. Ele estava confessando: eu não te conhecia, agora eu te conheço. Maravilha. Oh, queridos, essa é a história que eu apenas comecei agora para falar com vocês. Quem é Jesus? A minha justiça. E eu vou concluir. É essa justiça que ele passa para o pecador. O pecador que vem a ele. Hoje nós estamos vivendo o auge do arminianismo. Quem quer fazer uma decisão de aceitar Jesus? Não, a Bíblia não faz isso. A Bíblia não apela para a chamada boa vontade do homem. A Bíblia manda, ordena que o pecador caia no pó. Quebrantado o coração. Quem é você, meu amigo? Um verme digno do inferno. Não fique com raiva, porque você tem zombado de Deus. Tem falado mal dele cada dia. Caia ao pó. Se você não se arrepender, você está indo para o inferno, e lá será tratado como um verme para todo sempre. Você quer ouvir o quê? Vinde a mim, ou apartai-vos de mim? Ele vai falar para todo rebelde: apartai-vos de mim. Mas se você está se humilhando e confessando os seus pecados, ele vai dizer: vinde a mim. E você vai entrar nesse território sagrado, nessa pessoa bendita, e conhecer a justiça dele. Cristo em vós, para todo sempre. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.